A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um devocional do dia de hoje, com o título A Vitória é Nossa. E diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Depois que Davi derrotou Golias, ele se tornou um herói popular da noite para o dia em Israel. De fato, até uma música de sucesso foi escrita sobre ele. A letra era assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Saul ficou indignado com isso. Ele já estava prevendo o que estava por vir. Enquanto isso, Davi estabeleceu uma amizade com o filho de Saul, Jonatas. Sabendo que o fim estava chegando, Jonatas pediu a Davi que assumisse o compromisso de que, quando ele morresse, Davi cuidaria dos seus filhos, e Davi concordou em fazer isso. Mas Saul, percebendo que Davi era o homem que Deus havia escolhido como o próximo rei de Israel, tentou repentinamente matá-lo. Isso me lembra de que quando você se compromete com Jesus Cristo, você se torna um inimigo do diabo. Muitos dos seus problemas desaparecerão. O vazio em sua vida se foi e você tem Cristo vivendo em você. Você tem paz e propósito. Porém, quando um conjunto de problemas desaparece, um novo conjunto de problemas toma o seu lugar. Como se diz, a conversão transforma os nossos corações num campo de batalha. Por Davi ser o homem de Deus, ele se tornou inimigo de Saul. E quando você se torna seguidor de Jesus Cristo, você vira inimigo do diabo. Adoro essas palavras de Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar do que quer que você esteja passando na vida, Deus lhe ama e nada jamais lhe separará desse amor. A oração por uma fé vitoriosa. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Senhor, nos ajuda a lembrar do teu amor e a viver esta fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos. Amém. Forte, amado, essas palavras, porque a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha a vida eterna. Só que nós sabemos que quando nós entramos nesse campo de batalha, como nós lemos aqui, a gente começa a encarar outras lutas, né? Umas lutas que o inimigo quer tentar tirar o nosso foco, né? Tirar o foco de Deus, tentar tirar o foco da palavra, do estudo, tentar tirar o foco, não é verdade? Só que Davi, para a gente voltar um pouquinho na história, ele foi ungido há muito tempo atrás, antes dessa primeira guerra, que quando ele derrotou Golias, que ele falou, né, matou milhares e tal, teve até a música dele, mas acontece o quê? Aqui foi o período da preparação de Davi para até a chegada do reinado, teve esse processo. Nós temos o nosso processo, que o inimigo vem, tem os seus levantes, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, também no dia de hoje, que fica lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20 e 21, para não ficar apenas nas minhas palavras. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Davi fez isso. Por mais que Saul ficasse atribulado com ele tinha um amor, porque ele sabia, ele não tocava de jeito nenhum em Saul, porque ele sabia que, apesar dos apesares, Saul era um ungido do Senhor. Apesar dos apesares, né, ainda não tinha chegado o momento dele chegar à ascensão. Então ali a gente encontra no Davi, por isso que Davi foi encontrado como o homem que se iguala ao coração de Deus, né? É linda a história dele, porque ele passou por essa luta, ele foi ungido,
sabia que ele chegaria a ser rei, mas pela humildade dele, né? Ele não quis se assentar ao trono antes, ele soube esperar, ele soube viver o propósito, um passo de cada vez. E assim com Cristo Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, que Ele nos aceita novamente, escreve o nosso nome no livro da vida, a gente começa a passar tribulações, lutas, pessoas que se incomodam só com o seu brilho, com a sua luz, com esse brilho que o Jesus Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, que vai resplandecer, vai incomodar o inimigo, vai incomodar muita gente. Não precisa, às vezes, a gente falar nada, né? Às vezes, um olhar que uma pessoa já dá, já parece que se tornou tua inimiga. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que quando Cristo nos amou, né? Que Ele nos amou primeiro. Também quero deixar lá em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, nós somos a morada de Cristo. A gente incomoda o diabo, a gente incomoda aquele que não vive em Cristo, aquele que ainda não vive, né? Porque a gente quer que os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos vai ser convertidos para a honra e glória do Senhor Jesus, mas nós temos que nos manter firme, né? Temos que nos manter firme em Cristo Jesus, buscando sempre o Espírito Consolador dentro de nós e buscar muita força em Deus para que nós possamos vencer, porque não é fácil. O inimigo se levanta de tudo que é lado, é difícil, mas nada é impossível com Deus na nossa vida, não é verdade, meus amados irmãos? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje e também se aprofunde mais nas palavras que foi citadas hoje, tá bom? 1 João, capítulo 5:4. Também foi lido João, capítulo 14, 23, Romanos 12, 20 e 21, Romanos 8, 37, 1 Samuel 18 e 7, para a gente se aprofundar cada vez mais e mais na palavra do Senhor, tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.